Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Todos encontraram? Amém? Amém. Graças a Deus. Diz a palavra de Deus assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui através desta passagem bíblica, né? É uma passagem muito rica, é um texto muito profundo, mas eu tenho que dizer para os irmãos algumas verdades quando nós tratamos de um texto histórico, não é? Eu lamento que hoje em dia muitas pessoas, ao pregarem a palavra, às vezes não se preocupam em transmiti-la da maneira mais aproximada possível daquilo que a palavra de Deus pede, daquilo que o contexto pede, daquilo que a mais básica teologia pede, não é? E uma das coisas que eu queria dizer para os irmãos é que o livro de Atos é um livro histórico. E isso é muito importante, irmãos. Nós sabemos que é um livro histórico. Por quê? Porque não é um livro doutrinário. Não é um livro de ensinamento, não é um livro de mandamentos, não é um livro como, por exemplo, os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. É diferente. Por quê? Porque aqui é uma narrativa do que estava acontecendo. É bem verdade que dentro do que estava acontecendo, nós encontramos muitas doutrinas que são confirmadas em outros textos. Por exemplo, quando Pedro fala aqui em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo há salvação, e somente no nome de Jesus. Isso é uma doutrina bíblica que Pedro está pregando e que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Mas alguns fatos que acontecem aqui são apenas narrativas bíblicas. Por exemplo, a Bíblia diz que quem tinha duas propriedades vendia e dava ao outro. Isso não é um mandamento bíblico. Olha, se você tem duas propriedades, você tem que vender uma e dar outra. Não é isso que a Bíblia está ensinando, e que às vezes alguém despercebidamente termina entendendo que é um mandamento e não é uma narrativa bíblica. É verdade que dentro dessa narrativa bíblica nós encontramos doutrinas preciosas que são confirmadas em outros textos da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o texto começa dizendo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, não é? E a doutrina dos apóstolos é justamente a doutrina que Cristo ensinou. E é interessante que não só na doutrina perseverava a igreja, mas o Espírito Santo, de uma maneira maravilhosa, bendita, nos traz a revelação que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Porque doutrina sem comunhão, irmãos, não é a proposta bíblica. Também comunhão sem doutrina não é a proposta bíblica também. Nós temos que pregar a doutrina, a palavra de Deus, mas essa doutrina ela tem que ser empregada com amor. Essa doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, ela deve ser empregada com comunhão, de uma maneira que o corpo seja beneficiado para o crescimento, não é? Eu acho interessante como os antigos costumavam repreender seus filhos. Às vezes só no olhar o filho já entendia a repreensão dos seus pais. Não precisava gritar, não precisava bater, não precisava espancar. Então, irmãos, a doutrina aplicada com amor, com comunhão, ela traz um crescimento para o corpo. O nome do Senhor é glorificado. E essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão.